Olá, eu espero que você esteja bem e hoje nós estamos seguindo com o nosso estudo sobre os 10 mandamentos. Nós já chegamos no nono mandamento. Então, não sei se você acompanhou os estudos até aqui. Se não, entra lá no canal do YouTube, Francis Hestel Deloy, e você vai conseguir assistir os outros estudos, né, dos outros 8 mandamentos. Esse é o nono, semana que vem a gente termina então a série dos 10 mandamentos. Bom, tendo dito isso, nós seguimos aqui. O texto base para o estudo dos 10 mandamentos sempre é Êxodo capítulo 20, né, do verso 1 ao 17, aí tem do 18 ao 21 ali entre parênteses, porque é um fechamento, né, do decálogo, né, dos 10 mandamentos. Então, Êxodo 20, do 1 ao 17. Muito bom. Vamos lá. O nono mandamento se encontra em Êxodo 20, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Coloquei aqui uma imagem que eu gosto sempre de ilustrar. Verdade, mentira, não é. Né? Então, não dirás falso testemunho contra o teu próximo tem a ver com falar da vida alheia. Tá bom? Mas vamos entender o contexto primeiro, né? Que é um Tribunal de Justiça, essa imagem. Todo o sistema judicial hebreu era baseado em testemunho. Todas as provas eram colhidas a partir das falas das testemunhas. A gente tem isso lá em Deuteronômio 19, do 15 ao 21. Tá? Então, se você quiser anotar, fazer a leitura, Deuteronômio 19, do 15 ao 21. Uma palavra podia salvar ou condenar a morte. Tá? Podia salvar ou condenar a morte, né? Podia chegar à pena máxima. A expressão falso testemunho evoca diretamente a mentira num julgamento. Até hoje, o testemunho falso é condenado. Num tribunal, as testemunhas são obrigadas a dizer a verdade, tão somente a verdade, para que se produza justiça. Então, se você for convocado aí para depor em um tribunal, né, num julgamento, você vai ter que dizer a verdade, tão somente a verdade. Se você for pego não dizendo a verdade, num falso testemunho, com certeza você vai ser penalizado. Interessante que essas leis são mais rígidas dependendo do local, né, da localização do país. Então, por exemplo, nos Estados Unidos da América, essa questão do falso testemunho é levado muito a sério. Tem um amigo meu que morou lá há uns 10 anos e tal, e ele disse que uma vez ele foi chamado lá no tribunal e o juiz perguntou para ele, olha, você é legal aqui nesse país? E ele disse, e ele pensou, né, o que eu falo agora? Se eu falo que eu não sou legal, ele vai me mandar para a imigração? Mas ele tinha conversado com um amigo dele americano que disse, olha, se o juiz perguntar para você se você está legalizado, fale a verdade. Fale a verdade e pague o preço. Porque se o juiz já sabe que você não está legal e você mente para ele, ele vai entender que todo o restante do julgamento pode ser mentiroso a partir de você, né? Porque você está mentindo em relação a isso, você pode mentir em relação a outras coisas. Então, o falso testemunho leva muito a sério. Aí chegou na hora, o juiz perguntou, olha, você está legalizado aqui nesse país? E ele pensou, e agora? Ele vai mandar para a imigração. Mas, vou seguir o conselho do meu amigo americano. E ele seguiu. Não, senhor, eu estou ilegal. Sou brasileiro, estou aqui já há 5 anos e estou ilegal. O juiz não disse nada, baixou a cabeça, continuou o julgamento. Enfim, ele pagou lá uma multa em relação ao que ele estava sendo julgado e foi embora. O juiz não o encaminhou à imigração. Aí depois ele perguntou para o advogado que estava com ele, ele disse, não, você falou a verdade, ele já sabia que você não estava legal aqui. Ele só queria saber se o que você ia dizer depois disso teria credibilidade ou não. Então, para a gente ver como isso ainda até hoje tem muito peso, né? Principalmente em alguns países que não o Brasil. No período do Antigo Israel, uma pessoa que testemunhasse falsamente contra outra devia ser punida com a pena que o injustamente acusado deveria receber. Então, alguém estava sendo acusado. E aí, uma pessoa que fosse lá testemunhar falsamente, ela ia sofrer a pena que aquele injustamente acusado deveria receber. Então, era muito sério.
se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os dois envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor, diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Então, tudo para ficar dentro da verdade, tá? Os juízes investigarão o caso. Se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, eles vão dar o quê? A punição que aquele que mentiu planejava para o seu irmão. Então eu vou lá e minto sobre você. Se os juízes entenderem e descobrirem que eu menti, então a punição que eu estava planejando que você ia ter a partir da minha mentira acaba caindo sobre mim. Está lá em Deuteronômio 19, do 16 ao 19, tá bom? O ideal bíblico é transparente, ou seja, a testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Provérbios 14, verso 5. As instruções divinas, Êxodo 23, verso 1, por exemplo. Não levantarás falso boato e não pactuarás com o ímpio para seres testemunha injusta. Olha só. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda darás testemunho, acompanhando a maioria para perverteres a justiça. Êxodo 23, verso 2. Ou seja, não é porque a maioria está inventando uma história que você vai entrar na onda e vai, junto com a maioria, acompanhar a maioria, pervertendo a justiça e trazendo uma mentira para a situação. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Está em Provérbios 14, 25. Olha quantos versos nós estamos trazendo. O Código Penal Brasileiro, artigo 342, pune com 1 a 3 anos de reclusão e multa aquele que fizer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Então isso aqui é bom a gente saber e ver que não é só na Bíblia que a questão do falso testemunho é condenada, tá? É falso testemunho mentir para prejudicar alguém. É falso testemunho mentir para se autopreservar ou para parecer aquilo que não se é. Um erro cometido não pode ser escondido por uma mentira, tá? A mentira não redime. Só a confissão pode trazer a cura para a mentira. Bom, então aqui nesse contexto do dizer falso testemunho, a gente pode atualizar o texto lá do Êxodo, né? Para milhares de anos à frente, que nós estamos aqui hoje, e pensar na questão do falar da vida alheia, né? Então, levantar falso testemunho, inventar histórias, calúnias, falar mal de pessoas, todas essas práticas são totalmente condenadas pela palavra de Deus e pela verdade do Evangelho. Se nós olharmos lá em Tiago, vai falar da língua, não vou entrar nesse texto. Mas aqui a gente tem que começar a parar e avaliar como é que tem sido as nossas comunicações em relação às pessoas. Então, se você for falar mal de alguém, não fale, fique calado. Deus deu 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais e falar menos, tá? Jesus radicaliza contra os mentirosos, João 8, 44 e 45. Então, levantar falso testemunho significa ser mentiroso. Quem é o pai da mentira? Todos nós sabemos, é o diabo. Ele é o pai da mentira. Então, se nós estamos na prática da mentira, nós estamos agradando o pai da mentira. Jesus radicaliza contra os mentirosos. Mateus 5,37 é outro texto também muito interessante. Por isso, o nosso sim deve ser sim e o nosso não deve ser não. O que passar disso vem do maligno. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Não é? Passou disso, vem do maligno. Isso aqui é bom para as pessoas que têm mania de ficar em cima do muro nas situações, né? Quando alguém perguntar alguma coisa, responda sim ou não. Não fique em cima do muro, porque o muro é do maligno. Então, se você é daqueles que não consegue se posicionar e dizer sim ou não, e fica em cima do muro, você está do time do maligno. Cuidado com isso. Efésios 4, 25, outro texto interessante. Diante da mentira, a recomendação bíblica é sempre muito clara. Qual é? Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Aqui eu quero abrir um parênteses interessante. Esse negócio de falar a verdade.
Quero fazer uma pergunta para você. Você está preparado para a verdade? Eu estou preparado para a verdade? Será que nós, seres humanos, estamos preparados para ouvir as verdades? Porque algumas verdades incomodam. E nem sempre nós gostamos de ouvir aquilo que é verdade. Nós muitas vezes temos a preferência pela falsidade, pela hipocrisia. Né? Então, eu acho interessante quando a gente fala esse negócio de tem que falar a verdade, tem que falar a verdade. É uma linha muito tênue, né? É muito complicado essa situação. Então, por exemplo, vamos pensar que eu e a Luciana. A Luciana se arruma, né? Faz maquiagem, arruma cabelo, coloca uma roupa para a gente sair, jantar fora. Pensando que nós não estamos mais no tempo de pandemia, né? Atualmente não dá para fazer isso. Tem que comer as coisas em casa mesmo, né? Pede comida, faz comida, enfim. Mas enfim, vamos passear. E aí ela me pergunta, nossa, o que você achou? Ficou bom? Só que eu achei que ficou ruim, por exemplo. Né? Eu não gostei, sei lá, achei a roupa esquisita, ou a maquiagem, ou o cabelo, achei que ficou estranho. E aí, o que você faria? Você, homem, diria a verdade? Acabaria com a noite, né? Mentiria? Desagradaria a Deus. E aí, o que fazer? Não é uma situação muito difícil? Então, dizer sempre a verdade é um desafio muito grande, porque a maioria das pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. Né? Então, como é que fica a nossa situação diante de uma circunstância dessa, por exemplo? É só para a gente pensar como que falar a verdade nem sempre é tão simples assim, né? É uma mentirinha branca, né? Nossa, ficou linda, só que você está achando horrível. Só que é melhor falar que ficou lindo e não estragar a noite. Então, vamos começar a colocar a cachola para funcionar e refletir, né, gente? É falso testemunho emitir julgamento indevido contra alguém. Como a gente faz isso? A gente faz pré-julgamentos, a gente já rotula as pessoas. Isso é falso testemunho. Né? A gente ficar emitindo julgamento indevido contra alguém é falso testemunho, não estamos cumprindo o 9º mandamento. Conforme Jesus disse lá em Mateus 7, de 1 a 5, por exemplo, só devemos julgar se for para curar. O julgamento tem que produzir cura. Fora disso, todo julgamento é filho do ressentimento. Todo julgamento é indevido e todo julgamento é falso testemunho. Pecado. Olha só o que Peck M. Scott disse. Se for a de aumentar a nossa autoestima, o nosso orgulho, então o propósito do julgamento está errado. Então, se você vai julgar, desejar curar e viver a graça de Deus, se você vai julgar e não é para cura, não é para perdão, para reconciliação, para restauração, então o julgamento está completamente equivocado. É falso testemunho também criar ou repetir informação sobre alguém sem o cuidado do amor. Quando a gente repete, quando a gente, como a gente fala, transmite, propaga informações sem o cuidado do amor, é falso testemunho. Uma das expressões mais eloquentes do falso testemunho é a fofoca, tá certo? Essa filha da arrogância que se traduz em termos de informação irresponsável sobre alguém, do dito maldoso, do disse-me-disse irrefletido, do comentário em segredo sobre alguém, da intromissão descaridosa na vida de alguém. Fofoca, gossip, do inglês. Quando a gente faz fofoca, a gente propaga arrogância, propaga informação irresponsável, a gente destrói pessoas e com a fofoca nós podemos matar pessoas. As palavras matam, cuidado. Então, faça aí uma avaliação. Eu faço a minha, você faz a sua, né? Se nós temos sido pessoas, servos e servas, homens e mulheres de Cristo, praticantes da fofoca, algo tão perigoso, isso é falso testemunho. Na verdade, falar mal do outro ou sentir prazer em ouvir o que se fala de mal do outro tem a ver com o mandamento anterior, não furtarás. A maledicência é uma espécie de furto da reputação alheia. Olha que interessante. Então nós estamos aqui no falso testemunho e puxa lá o não furtarás, porque a maledicência é uma espécie de furto da reputação alheia. Provérbios 6, de 16 a 19, texto clássico. 6 coisas o Senhor odeia, 7 coisas ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa,
mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos, que é o 7º. 6 ele odeia, a 7ª ele detesta. Cuidado, será que estamos propagando e promovendo essas coisas de Provérbios 6, 16 a 19? A língua é o instrumento pelo qual se aplica a pena de morte, mas a sentença foi proferida no coração. Jesus já sabia disso. Mateus 12, 34 a 37. Por isto, ele sempre pôs o foco da maldade onde o foco está, no coração. É dali que partem as nossas decisões, tanto de fazer o bem quanto de fazer o mal. Eis o que ele ensinou com clareza da sua ternura. Mateus 12, 34 a 37. Não devemos nos preocupar, portanto, com a língua do maledicente, mas com o coração dele. Aquele que fala mal, aquele que propaga mentira, que levanta falso testemunho, ele está com problemas sérios no seu coração. Falta muito amor naquele coração, com certeza. Conclusão, perdoemos aquele que proferiu falso testemunho contra nós, perdoemos quem fofocou contra nós e peçamos perdão àquele contra quem proferimos uma palavra inadequada, ofensiva ou não, mesmo que verdadeira. Às vezes falamos verdades, essas palavras verdadeiras são inadequadas, ofendem, machucam, e nós precisamos então pedir perdão. Precisamos perdoar aqueles que levantaram falso testemunho contra nós, precisamos perdoar aqueles que levantaram fofocas contra nós, que é muito difícil isso, especialmente se foi algo assim totalmente fora da lógica, e nós precisamos então pedir perdão àqueles que acabaram sofrendo e se ofendendo, se machucando com palavras ditas por nós. Colossenses 3, de 8 a 10 e Colossenses 3, verso 15. Eu espero que esse estudo tenha sido abençoador. Levantar falso testemunho contra o irmão é pecado. É mentira, é fofoca, é pecado. Cuidado com esse 9º mandamento. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres propagadores da verdade, jamais de falso testemunho, de mentira e de fofoca. Deus te abençoe. Um ótimo dia, um ótimo final de quinta-feira. E o final de semana está chegando. Até o próximo estudo.